Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Continuando o nosso estudo sobre a igreja de Esmirna, vamos para o elogio apresentado por Cristo para esta igreja. E está no verso 9 do capítulo 2 de Apocalipse, que diz assim: Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes a sinagoga de Satanás. Segundo o escritor Roy Anderson, destacando aqui o elogio, ele fala que havia entre o grupo de adoradores desse período de Esmirna alguns que a si mesmos se declaravam judeus, mas eram na realidade a sinagoga de Satanás. Você percebeu aqui um detalhe importante? Está falando do período de Esmirna, período da igreja cristã, mas usa o termo judeu. Será que a igreja de Cristo seria apenas de judeus? Não. Aqui está se referindo à provação que foram colocados esses homens que se determinavam ou se denominavam ser do povo de Deus, mas na realidade eram sinagoga de Satanás. Então, o termo judeu aqui está relacionado também com aqueles que aceitam o Evangelho, aceitam a graça de Cristo, porque a igreja cristã, ela é judaico-cristã. Ela começou entre os judeus e se estendeu para os gentios, e nós fazemos parte deste povo que hoje recebe a palavra de Deus. Mas, presta bem atenção, Deus nunca rejeitou os descendentes de Abraão como seu povo. Eles ainda podem aceitar a Cristo como seu Salvador e também serem salvos como qualquer outra raça na face da terra, como qualquer outra língua, qualquer outro povo. Deus não rejeita ninguém. Quem rejeita a Deus somos nós, com as nossas atitudes, com o nosso modo de pensar. E havia entre eles alguns que se denominavam judeus, mas na realidade eram sinagoga de Satanás. Pode tratar-se de descendentes raciais de Abraão, mas isto não lhes assegurava salvação. Paulo diz: não é judeu aquele que o é exteriormente, mas é judeu aquele que o é interiormente. Porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos. Não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Romanos 2, verso 8 e Romanos 9, 6 a 8. Se sois de Cristo, então sois descendências de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Gálatas 3, 29. Os verdadeiros filhos de Deus não são os que nasceram da carne, mas os que nasceram de novo, isto é, do Espírito. João capítulo 3, versos 3 a 5. Trazendo para os nossos dias, é como se Deus estivesse dizendo assim para você e também para mim. Não é porque você nasceu numa família cristã, frequenta uma determinada igreja, que você é considerado meu filho. Meu filho é aquele que crê em mim, aceita o meu sacrifício na cruz do Calvário. Ou seja, não adianta apenas e tão somente você e eu pertencermos a uma denominação, porque, como dizem por aí, não é a placa de igreja que vai salvar, mas nós precisamos crer. E a demonstração da maneira correta de pronunciarmos ao mundo que cremos em Deus está em João capítulo 3, quando Jesus conversa com Nicodemos, que foi conversar com ele durante a noite. E Jesus falou muito bem claro o que significa pertencer ao reino de Deus. Quem não nascer de novo da água e do Espírito não pode nascer, não pode ser aceito no reino de Deus. Água significa batismo, imergir, afundar, mergulhar, e nascer uma nova criatura,
E essa nova criatura é produzida pela influência do Espírito Santo na vida desta pessoa. E aqui em Esmirna nós encontramos o quê? Pessoas que se autodenominavam cristãs, judaico-cristãs, mas que no fundo, pertenciam à sinagoga de Satanás. Acreditavam que por serem descendentes carnais, raciais de Abraão, tinham direito à promessa. Lê do engano, meu amigo. Não se iluda. Se você frequenta uma igreja e acha que porque frequenta ela e seus filhos estarão garantidos, ou se seus pais frequentam a igreja e você está salvo também, tira o cavalo da chuva. Você e eu precisamos crer de fato em Cristo Jesus e na promessa, pois se não crermos, já estaremos condenados, como diz João capítulo 3. Pense nisso. Até o nosso próximo encontro.